Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 30 de janeiro. Num 30 de janeiro de 1882, nasceu um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Resolveu uma grande crise econômica, a da depressão, né? E a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt. Ele assumiu em 1933 e foi sendo reeleito até 1945, quando morreu no exercício do mandato em plena guerra. Assumiu uma surpresa. Era um caipira, Harry Truman, e foi quem terminou a guerra. E, do outro lado, também em 1933, num 30 de janeiro, assumia a chefia de governo da Alemanha. Não foi golpe, foi voto alemão, vontade política alemã, o senhor Adolf Hitler, que também foi até 1945, e a morte dele marcou o fim da guerra. Em abril de 45, se matou. 30 de janeiro. Não esqueça de se inscrever, juntar-se a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é o presidente da República, que foi convocado com toda a autoridade do ministro Alexandre de Moraes a depor presencialmente na Polícia Federal sobre vazamento de uma investigação de invasão de computador do TSE. Ele deveria ir às 14h de sexta-feira. Não foi, mandou uma justificativa para a Polícia Federal. Antes, a advocacia entrou no Supremo com um pedido para ele não ir e não foi aceito esse recurso. E aí ele justificou perante a Polícia Federal que estava exercendo o direito de ausência, que foi concedido a investigados da Lava Jato, por decisão do Supremo, sob o argumento de que isso iria contra o princípio de que ninguém pode se incriminar, né? Para facilitar o pessoal da Lava Jato, em 2018. Então ele argumentou isso. Agora também publicou um depoimento de um delegado da Polícia Federal que investigou a invasão dos hackers, o delegado Vitor Neves Feitosa Campos, dizendo que não tinha a marca de sigilo. A investigação não estava sigilosa. Depois que vazou é que botaram o sigilo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes contribuiu grandemente para que a gente voltasse a esse assunto da insegurança dos computadores da Justiça Eleitoral. Está todo mundo discutindo de novo aquela invasão dos hackers. Serviu para lembrar, para refrescar a memória. Agora, gente, eu vou ler para vocês a decisão inteira de um juiz do Rio Grande do Norte, porque vale a pena. O nome do juiz, Cícero de Macedo Filho. Parabéns, juiz. Da 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio Grande do Norte. A pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública, né, pedia-se o cancelamento das festas com mais de 100 pessoas. Aí ele respondeu que o que chama a atenção deste julgador é que nesse ambiente da pandemia, onde em outras partes do mundo se comunicam governos, cientistas, pesquisadores, médicos e tantos outros profissionais para agir e tomam decisões sobre suas ações no Brasil é o judiciário que vem sendo chamado desde o início da pandemia e cada vez mais para agir como se governo fosse. O Brasil é certamente o único país do planeta onde as ações governamentais relativas à pandemia estão sendo quase que sistematicamente questionadas na via judicial.
É como se o judiciário estivesse sendo o próprio governo. Decididamente, o judiciário não pode ter essa primazia institucional, pois isso afastaria qualquer lógica política e lógica jurídica que estão na alma e no corpo de nossa carta política, nosso pacto social. Um juiz é que escreveu isso, decidindo. Juiz Cícero de Macedo Filho. Se vocês não viram, ou se já viram, peço que revejam o meu último artigo, que eu li aqui para vocês, sobre pesos e contrapesos, o trio de poderes de Montesquieu na democracia. Um eleito para governar, é o executivo. Outro eleito para fazer leis e fiscalizar os outros dois poderes. E o terceiro, que não é eleito, é escolhido pelo executivo, aprovado pelo legislativo, e serve para aplicar leis e não fazê-las, e interpretar leis e não fazê-las. Aplicar. Não é para governar. Então, E quando há um desequilíbrio desse, eu concluí no meu artigo, o que fica prejudicado é a democracia. Quem corrige isso? Está lá na Constituição, o Senado. O Senado está com a oportunidade de corrigir, mas o senhor Rodrigo Pacheco parece que está sentado em cima de vários pedidos para saber o que está acontecendo nessas interferências sistemáticas, como diz o juiz. Quem está governando, afinal? Quem foi eleito para governar com 58 milhões de votos? Né? O senhor Rodrigo Pacheco. O senhor está fazendo o quê? Bom, vamos em frente. Então, na sexta-feira, o ex-juiz Sérgio Moro divulgou, né, pressionado pelo TCU, pelo Ministério Público, pela tentativa de fazer CPI, o que ganhou em 12 meses trabalhando naquele escritório de advocacia americano que tem a conta da administração judicial, da Odebrecht, da OAS e da Galvão Engenharia. Ele ganhou em dólar, $45 mil por mês e um bônus de $150 mil. Em 12 meses, deu um pouco mais de 3.600.000. Deve ter sido bom para ele, porque como juiz ele devia ganhar uns 20 reais, né? R$1.000. Dá uns R$300 mil por mês. Aí eu lembro daquela... quando a sua afilhada de casamento propôs que ele continuasse para depois ser nomeado ministro do Supremo, ele respondeu: não estou à venda. Aí eu lembrei, né, de uma estação de televisão que, quando eu saí de uma e estava ainda na quarentena, me deram uma oferta para falar 2 ou 3 minutos por dia por uma fortuna. Aí eu, não falei mais do assunto, achei demais. A gente desconfia, né? Quando a promessa é grande demais, a gente desconfia. Aqui em Brasília, na Universidade Federal, a UNB, a professora, coordenadora de graduação da medicina, professora Selma Kuckelhaus, pediu dispensa do cargo porque a universidade está exigindo passaporte de vacina. Ela argumentou numa carta por escrito, dizendo que não ia tomar, porque era uma vacina experimental, que não está nem imunizando, nem evitando o contágio, como se vê na prática, e que iria esperar, porque ela não é contra a vacina, né? Ia esperar que tivesse eficácia e segurança. E isso mostra, né,
que a universidade, que é o lugar de luzes e de liberdade, portanto, porque luz é liberdade, a escuridão é o totalitarismo, é a escravidão, é a ditadura, né? E a universidade está com a ditadura, ficou com a ditadura. Já combateu a ditadura, agora virou. Por falar nisso, quem está contra a ditadura, o totalitarismo, são os caminhoneiros do Canadá. Estão fazendo história, como nunca o Canadá viu. Vieram de todos os pontos do Canadá, com temperaturas muito abaixo de zero. Hoje foi um dia brilhante de sol, mas uma temperatura muito baixa. Neve em toda parte. Os caminhoneiros já tomaram conta da capital, Ottawa. Já o chefe do governo, saiu de Ottawa. Foi para um lugar em que ele e a família estariam em segurança. Não houve nenhuma perturbação da ordem pelas ruas de Ottawa. Nada. Está tudo tranquilo, mas está assim. No caminho foi uma incrível demonstração de vontade de liberdade. Eles receberam de graça hotéis, pousadas, motéis. Né? Lá motel tem outro significado, é hotel de estrada. Né? Comida de graça, né? O povo todo apoiando, né? Por causa do tal passaporte. Ainda não se sabe no que vai dar. Agora aqui já deu. Eu me envergonho, muita vergonha, porque eu procurei nos grandes jornais, não tem uma linha. Que vergonha. O pecado feio da omissão. Não tem uma linha sobre o Canadá. Tem notícia sobre o frio nos Estados Unidos. A Flórida, hoje de manhã estava 1 grau. Eu falei com minha irmã que está lá, 1 grau. Né? E o Canadá está menos 15, menos 20. Né? E aí falaram sobre o frio em Nova York, mas não falaram do Canadá. Eu procurei nos principais jornais. Eu sei, eu não procurei em Jornal de Minas, por exemplo, eu sei que deu. Né? Mas eu peguei lá no topo. O que há? Eu sempre pensei, eu fui formado assim no jornalismo, depois lecionei por anos no jornalismo, dizendo que nós, jornalistas, somos os mediadores dos fatos em relação ao povo a quem nós servimos. Nós temos que ser os servidores dos nossos leitores, ouvintes, espectadores. Bom, gente, esse foi um dos assuntos de uma palestra que me deu muita satisfação no sábado para a Comunidade das Nações, no Ípica Hall, aqui de Brasília, que estava cheio, lotado. Falei durante 20 minutos sobre liberdades, sobre democracia, sobre as pressões para destruir família, destruir nação, né? E depois participei de uma conversa com o ex-embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, embaixador Todd Chapman, e o bispo JB da Comunidade das Nações. Né? Foi uma bela manhã de sábado. Bom, só queria um alerta. Eu fiquei sabendo hoje de funcionários da área que estão abrindo as comportas de hidrelétricas em vez de armazenar a água que está caindo do céu agora e que depois pode faltar. Estão abrindo. Essa pessoa que me contou disse que chega a desconfiar de sabotagem. Fica aqui o alerta, né, para o Ministério das Minas e Energia dar uma olhada nisso. Bom, e por fim, o Paulo Guedes tinha razão, né? Recuperação em V. O déficit público sobre o PIB está menos de 0,4%. 0,4%. 0,4% do PIB. A despesa deste ano foi menor que a despesa do primeiro ano de governo. Isso é governar e controlar as finanças públicas. De Brasília, Alexandre Garcia.